particularmente. Então também que você seja abençoado. Nós da Igreja Batista Internacional em Cruzeiro te esperamos aqui. Nós te esperamos aqui. Venha participar em um dos nossos cultos presencialmente. Todos os domingos, às 9h30, nós estamos aqui, adorando Jesus e também se alimentando da palavra de Deus. Então você é o nosso convidado. Dimensões da graça. Vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos. Vamos falar, o tema é dimensões da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, todo ser humano que entra no ambiente da salvação passa pela porta da graça, passa pela graça. Não tem como acessar o ambiente da salvação sem passar pela porta da graça, pela graça. Então a graça é a porta para acessar esse ambiente de salvação. Eu tenho que passar por essa porta. Eu tenho que passar por ela. Se você então é salvo, você passou por essa porta. A graça é a porta que dá acesso ao ambiente da salvação. Então, pela graça sois salvo. Então, eu passo pela graça, eu passo por essa porta para então alcançar esse ambiente de salvação. E a graça de Deus, ela se manifesta no Novo Testamento, mas ela também se manifesta no Velho Testamento. Na criação já temos a manifestação da graça. Porque Adão e Eva receberam o jardim do Éden de presente. Adão não participou da construção do jardim, Eva também não. Eles já entraram no jardim com ele todo pronto. O belo jardim do Éden já estava tudo pronto, as plantas, tudo já estava feito, então eles só receberam. Ou seja, não existia mérito. Eles não era uma atmosfera de mérito. Onde não há mérito, neste lugar é possível a manifestação da graça. Onde que a graça se manifesta? Onde não há mérito. Então Adão e Eva não fizeram nada. Eles simplesmente entraram no jardim pronto. Então ali eles já experimentaram a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela aparece no Velho Testamento, mas nós chamamos o Novo Testamento de o tempo da graça. Por que então que nós chamamos esse tempo de graça, se a graça já estava lá? Eu te explico, é porque a graça salvadora, ela se manifestou no Novo. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 11. É por isso que então são dois tempos, o tempo da lei, que é o Velho Testamento, que lá existia graça, mas nós chamamos de graça o tempo da nova aliança. Por quê? Por causa da graça salvadora, que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora. Pela primeira vez, a graça que se manifestou no Velho Testamento, em nenhum momento ela se manifestou salvadora, no sentido da salvação eterna, né? A salvação, ela se consuma na cruz. Então a graça se manifestou salvadora para quem? A todos os homens, né? Quando fala homem, você sabe que é toda a humanidade, né? Não é homem no sexo masculino, mas a todo ser humano se manifestou essa graça. Na pessoa de quem? Quando? Na pessoa de Jesus. João capítulo 1, já sabemos, mas é importante novamente esse texto. O verbo se fez carne. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como
do unigênito do Pai. Então, quando Tito 2,11 escreve a graça se manifestou salvadora, está falando do Cristo que se manifesta em carne, e nele está a graça, nele se manifesta a graça. E o que eu disse no começo da mensagem? Que pela graça nós somos salvos. Ou seja, a graça é o quê? A porta. Diga comigo, porta. A Sueli se porta. Ele é, então a graça é a porta, ou seja, em Jesus está a manifestação da graça. Então, ele é a própria porta. E olha o que diz João 10:9. Jesus disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Por quê? Porque eu sou a manifestação da graça. Em mim se manifesta a graça salvadora. Quem passa por mim se encontra a salvação. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Jesus disse: eu sou a porta, e que se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará as pastagens. E aqui existe um entrará e sairá que deu um nó na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que significa entrará e sairá? Eu vou entrar em Jesus e vou sair? Eu não quero sair. Aí eu busquei algumas interpretações, e essa aqui já não é muito a mensagem, mas como a gente está passando pelo texto, eu quero que, assim como eu decidi entender o texto, eu quero que você entenda também. Entrar e sair. Eu encontrei algumas interpretações e não gostei de nenhuma delas. Eu nem vou citá-las, mas aí eu falei, Deus, me dá uma interpretação. E eu tentei aqui construir um argumento em cima desse entrar e sair, amém? Então eu quero entregar para você uma interpretação, não como uma verdade absoluta, mas como uma possibilidade de entender o texto, amém? É uma possibilidade. Então, o que eu entendo como entrar e sair? Você está na sua casa, você está na sala, ok? Você está na sala da sua casa, dentro da sala, e você então vai para o quarto. Tem uma porta, não tem? Você vai entrar no quarto, você vai passar pela porta. Quando você entra no quarto, você está fazendo o quê? Você está entrando, mas você também está saindo. Quem entendeu isso aqui? Você entrou, não entrou? Mas você saiu, não saiu? Você entrou e saiu. Jesus falou assim, entrará e sairá. Então eu entrei, mas eu também saí. E nós fomos transportados de qual império? Do império das trevas. Você saiu de qual império? E foi transportado para onde? Para o reino do Filho amado, do reino da luz. Então você entrou ou você saiu? Diga comigo as duas coisas. Como diz o Manuel Gomes, né? Os dois. Você entrou ou saiu? Você entrou e saiu. Então, aí fica, usando essa construção de argumento, você pode olhar o texto através desse argumento. Olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, fundamentados nesse argumento, existe algo muito importante que nós podemos aplicar na nossa vida cristã. Que tem muita gente tentando sair das trevas, não tem? Só que o texto fala que a gente tem que entrar para sair. Ou seja, eu não tenho que me esforçar para sair, eu tenho que me esforçar para entrar. E na verdade não é nem um esforço, eu posso entrar o que já foi dado de graça. Pela fé. Na verdade existe uma porta acessível chamada fé. A porta não é uma porta da intelectualidade, senão a gente ficaria difícil para nós, né? Eu não sou meio lerdinho. É a porta da fé, é só crer. E todos nós podemos crer. Então entrará e sairá. Então, se você quer sair das trevas, tem gente que não vem para Jesus porque está esperando sair. Nossa, o dia que eu sair desse pecado, eu vou. O dia que eu sair dessa prática, aí eu vou. Não entendeu nada. Para que você possa sair, você tem que entrar. E quando você entra, meu irmão, automaticamente você sai. Entrará e sairá e achará pastagens. Mas a mensagem não é essa. Mas nós passamos pelo texto, então
Agora, continuando aqui falando sobre a porta, vamos voltar para a porta. A porta, gente, é um artigo definido. A porta, certo? Nós temos aqui um artigo definido, ou seja, não existe outra porta. Esse ambiente que nós estamos, quantas portas nós temos para entrar aqui? Aqui, nesse templo, quantas portas nós temos? Uma porta. Então essa aqui é a porta. Mas existem, podiam existir outras portas aqui. Uma porta para cá, existem igrejas que têm mais portas. A nossa só tem uma porta. Então, Jesus, ele não é uma porta, ele é a porta. A porta. Isso é importante pensar sobre isso, porque todos os nomes que nós encontramos na Bíblia aí, não sei se você já percebeu qual o nome a pessoa que eu mais cito aqui é Paulo, né? Não sei se você já percebeu que eu sou bastante paulino. Não sou São Paulino, mas sou paulino. Eu sou paulino. São Paulino não. Paulino, aleluia. Eu sou muito paulino e falo muito de Paulo, mas ainda que Paulo seja para mim um homem que é referência, os apóstolos, as mulheres da Bíblia, Débora, Ruth, Esther, a mãe de Jesus, Maria, referência para nós, mas ainda assim são nomes que não são porta. Jesus é a porta, ele disse, eu sou a porta. Então, artigo definido, então não tem outra porta. Todos os outros nomes são referências. E a referência é importante, porque através dela nós facilita a chegada, facilita a nossa chegada no lugar que queremos e precisamos chegar. Aqui na igreja, por exemplo, eu sempre falava assim, olha, perto do cartório de imóveis, ficava aqui na esquina. Então, uma referência. Então, a pessoa não sabia onde era a igreja, mas sabia onde é o cartório de imóveis, aqui de registro de imóveis, que ficava aqui. E eu sempre falava isso. Então, a referência é importante, porque a pessoa pensava assim, eu sei onde é, então, eu sei como chegar, por causa da referência. Então, a referência é importante, mas o cartório foi embora. Mas a igreja está aqui ainda. Ou seja, a igreja chegar aqui não depende da referência, porque a referência acabou, ela desapareceu, foi para outro lugar que eu nem sei para onde foi. Mas ainda assim, agora eu tenho que tentar usar outras referências, mas o lugar ainda está aqui. Jesus, ele é o lugar onde nós chegamos, ele é o caminho. Então, todos os outros nomes são referências para nós, para chegar até a porta. Mas nós precisamos dar às referências a importância que elas merecem, e não uma importância acima do que elas merecem. Só Jesus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos 4, 12. Diz assim, em nenhum outro há salvação, pelo qual também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum nome. Paulo, eu falo muito de Paulo aqui, mas nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há, dado entre os homens. Por quê? Porque ele não é uma porta, ele é a porta. Ele é a porta. E ele disse, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E aonde que essa porta me leva? Essa porta, querido, me leva para a salvação, que já estamos falando, mas ela não para na salvação. Isso que é interessante, falar desse ambiente de graça. A porta, Jesus, a graça salvadora, não me leva apenas para a salvação. Olha o que Jesus disse na continuação do texto. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. Então, a porta da graça me leva para um ambiente de salvação, mas também me leva para um lugar onde eu tenho comida, pastagens. Entenda, a graça, gente, a salvação, esse lugar de graça, a gente não pode parar na salvação. A salvação é um passo, mas nós não temos só salvação, nós temos pastagens. Pastagens. Então esse ambiente de graça me traz salvação, mas também me traz o quê? Alimentação. Só que tem muita gente que foi salvo e recebeu salvação, mas esqueceu que neste lugar tem pastagens.
Eu preciso estar atento a isso. Essa pastagem, essa comida que Jesus está falando, é através dela que sou fortalecido. Olha o que Paulo disse para o seu discípulo Timóteo. Olha o que Paulo disse. Em Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, versículo 1. Olha o conselho de Paulo para o seu discípulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, você tem a graça que te trouxe salvação, é uma graça que te fortalece, porque aqui não é só uma atmosfera de salvação, mas existe comida, existem pastagens, mas nós ficamos só com a salvação. A gente esquece que tem pastagens, a gente esquece que tem comida. Aí fica um povo salvo sem comer, e que não cresce, e que não está forte. Existe comida, eu posso nessa atmosfera de graça me fortalecer. Tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça. Ou seja, faça da tua graça uma fonte de força. Amém? E aí o Paulo continua dizendo, olha, considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Em tudo. Então, se eu estou nesse ambiente de graça, eu preciso me fortalecer através dela. De que jeito, gente? Entendendo a graça, pensando na graça, me alimentando de tudo que está relacionado à graça. E o que nós vamos fazer nessa mensagem é exatamente isso, é caminhar sobre algumas dimensões da graça. Porque quando nós fazemos isso, estamos nos alimentando dessa graça e fazendo o que Timóteo fez. Fortifica-te na graça. Então, eu quero te conduzir para algumas dimensões da graça. Para quê, pastor? Porque a graça te fortifica. Na graça somos fortalecidos. Na graça somos fortalecidos. Vamos lá, eu preciso correr porque tem algumas dimensões tão importantes, eu não quero que você fique sem elas. Eu quero que você pense sobre elas, que você mastigue elas. A primeira dimensão que eu quero falar é a dimensão do valor. Diga comigo, valor. A dimensão da graça, a dimensão do valor. E aí eu vou dizer uma coisa que ficou assim um pouco banalizado. Você tem valor, amém? Mas isso se tornou algo muito assim... Nós temos uma corrente de pregação que ficou conhecida como hipergraça. Quem já ouviu falar? E na hipergraça é enfatizado o seu valor, mas não é porque isso foi banalizado que nós devemos deixar de falar sobre o assunto. A gente é muito assim, né? Quando algo algum assunto é banalizado, a gente abandona ele. Mas, de fato, você tem um valor. E o problema não está em pensar nisso. O problema é parar aqui. Porque se eu falar assim, ó, você tem um valor, é possível que você chegue à seguinte conclusão: eu sou da hora, eu sou muito bom. Pode ser que você pense isso. Na verdade, a dimensão do valor não fala sobre isso. Você tem um valor. Por quê? Porque Deus te fez valioso. Essa é a dimensão do valor. Você tem um valor. Por quê? Porque você construiu algo? Não, porque Deus te fez valioso. Quanto que vale uma tela em branco, gente? Quanto vale? Não, vale alguma coisa. Se for comprar lá, chegar no Mercado Livre, pesquisar tela em branco, quanto vale? Uns 50 reais, uns 40 reais. Ok? É algo valioso? Você acha que é valioso isso? Não é. Agora, se eu pegar essa tela em branco e colocar na mão de um pintor, o mais famoso da atualidade, que eu não sei quem é o pintor mais famoso da atualidade. Se eu colocar essa tela em branco, paguei lá 40 reais no Mercado Livre, comprei só, aqui ó, pinta alguma coisa aqui, faz uma pintura com essa tela em branco. Gente, quanto vai valer essa tela em branco? Quanto vai valer esse mesmo objeto? Quanto vai valer agora? Agora, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se esse dado é atual, mas eu pesquisei sobre ele. O quadro mais famoso do mundo chama Salvador do Mundo.
de Leonardo da Vinci vale 450 milhões de dólares. Uau! O quadro mais caro do mundo, de Leonardo da Vinci, 450 milhões de dólares. Agora eu te pergunto, por que esse quadro é tão valioso? Porque foi Leonardo da Vinci que colocou nele a sua arte, a sua habilidade. Entenda, quando eu digo nessa manhã que você tem um valor, não se sinta um bambambam. Entenda, Deus imprimiu em você valor. Você tem valor não porque você construiu algo, ou porque você é muito habilidoso, você tem um valor, porque Deus colocou em você a sua imagem, a sua semelhança. Essa é a dimensão do valor. Eu tenho valor, por quê? Porque Ele me fez valioso. Porque sem Ele eu era um lapela em branco, que valia R$40 no Mercado Livre. Mas Ele decidiu colocar em mim a sua imagem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Ele me fez valioso. Como que Deus fez você, gente? Foi lá no pó da terra. Pegou o barro, gente. Que valor que tem um barro? Quando se a rua da sua casa é de barro, o que você fica pensando? Eu prefiro no asfalto esse trem aqui. Eu não aguento mais esse barro. Você odeia o barro. Esse barro aqui. Qual o valor do barro, gente? Mas se alguém pega esse barro, como Deus fez, e molda o barro, e faz aquele boneco de barro, e sopra nas narinas, aquele barro não tinha valor, mas Deus fez valioso. Essa é a verdadeira graça na dimensão do amor. Não é ficar falando assim, ó, você é o bacana, ficar te glorificando. Não é isso. Você tem um valor, e por trás dessa frase mora a dimensão de uma graça. Você tem um valor. Aí sim aquela canção é bem-vinda. A canção que diz: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. A altura está muito baixa. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar... Vocês lembram disso? Ei, povo das antigas, hein? Só o Danilo que não cantou. Danilo tem só 19 anos. Você tem um valor, e essa é uma dimensão da graça que a gente ignora, sabe por quê? Por causa da hipergraça, da banalização da graça. Aí a gente banalizou o assunto, que a gente fala, se afasta dele, mas eu tenho um valor, porque Deus me fez valioso. Aí eu quero te levar, não precisa abrir não, mas você lembra, Lucas 15, o texto, todo o capítulo de Lucas 15, lá fala sobre a dracma perdida, lá fala sobre as 100 ovelhas. O pastor fez o que, gente? Tinha 100, perdeu uma, ele foi atrás dessa uma. Por quê? Por que ele foi procurar a ovelha perdida? Porque ela tinha valor. Quando o pastor deixa 99 e vai procurar uma só, sabe o que ele está dizendo para nós? Você não é um número. Você não é um número. Existe uma pergunta que eu ouço com frequência e me dá raiva. E se alguém estiver ouvindo aí, é bom saber que não faz mais. Me pergunta assim, como é que está aí na igreja? Quantas pessoas tem lá? Pergunta isso. Quantas pessoas? Ninguém me perguntou assim, como estão as pessoas que estão lá? Eles não querem saber como vocês estão. Eles querem saber quantos vocês são. Porque essa é a cultura do momento, número. Nós nos tornamos números. E Jesus está dizendo, vocês não são número. 100 ovelhas, eu tenho 100, mas eu perdi uma. Poxa, eu tenho 99. Tem bastante ainda. Eu disse, não, eu vou atrás. Eu vou atrás porque você não é um número. Você tem um valor. Eu vou atrás. E o pastor foi atrás. Quem está aqui comigo? Esqueceu, né? Gente, se você perder 5 centavos hoje, quanto tempo você vai ficar procurando esses 5 centavos que você perdeu? Meia hora? 1 hora? Eu não sei, eu acho que eu vou ficar um minuto só.
Mas se você perder uma nota de 200 hoje, quanto tempo você vai ficar em casa procurando? Ou na rua? Quanto tempo você vai gastar? Entenda algo. Quando Jesus diz assim, olha, o pastor foi procurar a ovelha, sabe o que está dizendo? Você tem valor. Porque eu te fiz valioso. Você não procura algo que não tem valor. Você não gasta tempo procurando algo que não tem valor. Essa é a dimensão do valor. Vamos para a próxima dimensão? A próxima dimensão é a dimensão do tratamento. A dimensão do tratamento. No mesmo texto, Lucas 15, o pastor procurou a ovelha, mas no mesmo texto, o pai do filho pródigo não foi atrás dele. O pastor foi atrás da ovelha, mas o pai não foi atrás do filho. Por quê, gente? Porque a ênfase das 100 ovelhas é mostrar o seu valor. Mas a ênfase da parábola do filho pródigo é mostrar a dimensão da graça chamada tratamento. Porque o filho foi embora, gastou tudo, ficou no fundo do poço e ele voltou. Qual era o discurso do filho? Pai, me trata como? Me trate como um dos seus empregados. Aí o pai disse o quê? Coloca anel no dedo, manda matar os animais, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa, porque hoje eu não vou te tratar como empregado, eu vou te tratar como filho. E essa é uma dimensão da graça, a dimensão do tratamento, onde Deus te trata não como você merece ser tratado, mas Ele te trata na dimensão da graça, na dimensão do tratamento. O filho merecia o que, gente? Ele não merecia nem ser empregado, ele não merecia nem entrar em casa. Ele pediu herança. Quando você pede a herança, você está querendo dizer o quê? Nossa, tomara que você morra. Porque a herança só é dada quando alguém morre. É assim que funciona. Quando o filho pródigo diz, olha, eu quero a minha herança, está dizendo, olha, se o senhor morrer ou ficar vivo, tanto faz, porque o que eu quero é a herança. E ele entristeceu o seu pai e volta e dizendo, arrependido, né? E ele caiu em si e disse, olha, me trata como um dos empregados. Aí o pai disse, não, eu vou tratá-lo como filho. Mas por quê? Porque essa é a dimensão da graça, a dimensão do tratamento, onde Deus nos trata não como devemos ser tratados. Amém. Ainda bem que Deus não está te tratando como você deve ser tratado, porque senão não estaríamos aqui. Onde estaríamos nós nesse momento se não existisse sobre nós a dimensão da graça, a dimensão do tratamento? Onde você estaria agora? Onde eu estaria? Próximo. Antes de caminhar para a próxima dimensão, o filho, entenda algo, quando o filho disse assim, pai, me trata como um dos empregados, ele está movido por graça ou por culpa? Culpa, entenda algo. A culpa te leva para o trabalho, mas a graça te leva para o relacionamento. O pai está sendo movido por graça, então ele está restaurando o relacionamento pai e filho. Então a graça te leva para relacionamento, mas o filho está dizendo, me trata como um dos empregados, eu quero ficar trabalhando para o Senhor. Então a culpa te leva para o trabalho, mas a graça te leva para o relacionamento. E a pessoa que está sendo movida por graça, quando se relaciona com Deus, ela manifesta gratidão. De que jeito? Trabalhando. Mas esse trabalho agora já não é uma tentativa de diminuir o sentimento de culpa. Mas esse trabalho agora é uma manifestação da gratidão do coração de alguém que está sendo abraçado, de alguém que está sendo amado. Quando Jesus falou com Pedro, ele disse o quê? Pedro, tu me amas? Pedro disse o quê? Sim. O que Jesus disse logo em seguida? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro está dizendo assim, olha, só no ambiente de amor é que eu quero receber o seu trabalho.
Eu não quero receber trabalho numa atmosfera de culpa. Pedro está se sentindo culpado. Nós pregamos na semana passada. Ele traiu Jesus. E Jesus está trazendo Pedro para um trabalho. Mas antes de entrar no trabalho, Jesus chama Pedro para uma atmosfera de amor. Porque eu não posso trabalhar porque estou me sentindo culpado. Eu não posso fazer do meu trabalho uma ferramenta que diminui a minha culpa. O trabalho é uma manifestação daquilo que eu estou vivendo com Deus. Uma atmosfera de relacionamento e amor. Pedro, tu me amas? Sim. Cuida das minhas ovelhas. A pior coisa que tem é alguém fazendo algo para você sem chamar. Sim ou não? Isso não é graça. Isso não é uma atmosfera de amor. A pior coisa é alguém fazendo algo para você. Quem já fez algo para você por obrigação? Você lembra de alguém? Você ficou feliz com aquilo que foi feito? Você ficou feliz? Alguém foi lá e fez algo por obrigação. Eu não sei quanto a você, mas quando alguém faz algo para mim, se eu perceber que há amor, eu me deleito naquilo. Mas se eu perceber que aquilo está sendo feito por obrigação, meu coração rejeita. Eu posso até dizer, obrigado, valeu. Mas o meu coração rejeita e Deus não é diferente. Então, na dimensão do tratamento, Deus está chamando para o amor. Para que depois haja trabalho. Porque o trabalho, a culpa me leva para o trabalho. Esse trabalho de obrigação. Então, se você está aqui por obrigação, se você está fazendo alguma coisa por obrigação, qualquer coisa na igreja, por obrigação, nós estamos fora dessa dimensão da graça. Porque o filho queria estar nela. E Jesus está dizendo, não vou te tratar como empregado, vou tratar como filho. Relacionamento. Pedro, não, tu me amas, Pedro? Amo. Então vem cá, vamos cuidar da ovelha. Vamos para a próxima dimensão, gente. A dimensão do amor. A dimensão do amor. Eu falei da dimensão do valor, da dimensão do tratamento, agora da dimensão do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou você quando? Quando que Deus te amou? Quando que Deus amou a Denise? Quando será que começou esse amor? A Denise fez muitas coisas legais para Deus. Aí Deus falou, vou amar essa mulher. Eu vou amar a Denise. Porque olha só como que ela é top. Quando que Deus chamou, gente? Eu não anotei o texto aqui, mas lá em Efésios, eu não anotei esse texto. Diz assim que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aqui é uma pergunta muito boa. Denise, quando que você amou a Natália? Quando que você amou ela? Sabe quando? Você tem a resposta aí, né? Antes da Natália nascer. Talvez no ventre, ou talvez até antes do ventre. E o que significa? A Natália não fez nada para merecer esse amor. Ele já existia antes dela existir. Deus te ama. E você não fez nada. Você não fez. Antes de você nascer, já existia uma dimensão do amor. Quem está aqui comigo? Antes, é exatamente isso, a graça se manifesta também na dimensão do amor. Então, se você está querendo conquistar Deus, Natália não precisa conquistar a Denise. A Denise já ama, independente de qualquer coisa. E se ela, que é um ser humano falho, faz isso, imagina um Deus perfeito. Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este amor não é um amor que depende de você, Ele te ama. E essa é a dimensão do amor. Próxima dimensão. Eu já vou encerrar aqui. Então nós falamos sobre a dimensão do valor. A dimensão do tratamento, a dimensão do amor. E a última dimensão que eu quero falar, a dimensão da habilidade. A dimensão da habilidade.
A graça te leva também para a dimensão da habilidade. O que é habilidade, gente? Habilidade é fazer algo difícil de um jeito fácil. É difícil viver santidade? É. É difícil renunciar ao seu eu? É. É difícil fazer o que Jesus pediu? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É difícil? É. Então eu preciso de quê? Eu preciso de habilidade. Habilidade faz aquilo que é difícil parecer fácil. Quem aqui já fez alguma coisa repetidas vezes, né? E você faz... Por exemplo, eu fiz o pão caseiro pela primeira vez, semana passada. Fiquei lá, gente. Eu fiquei 1 hora amassando aquele negócio. E a Sara só olhando ali, ó. Só rindo por dentro, né? É igual a Sara de Abraão, rindo por dentro. Ai, gente, são cada coisa que passa na cabeça. E aí a Sara tá lá no sofá e eu falei, Sara, não, vem aqui. Eu queria ter orgulho, sabe? Falar, eu fiz sozinho. E a Sara só querendo ir assim, ó. Deixa eu te ajudar, ajuda. Aí eu falei, não. Eu fiquei lá. E grudando a massa, não sai. Que hora que isso aqui vai sair? Eu falei, põe mais trigo. Eu fiquei, gente, quantos minutos eu fiquei, sabe? Com mais de 1 hora amassando isso aí, gente. Porque eu amo pão caseiro, gente. Eu amo pão caseiro. Eu vou fazer, eu quero aprender a fazer isso aí. Eu quero fazer todo dia. Aí eu fiz. Nossa, ficou bom, ficou gostoso. A massa ficou macia. Aí passou alguns dias, acho que isso foi no sábado. Aí na segunda a Sara levantou assim, rapidinho, gente. Daqui a pouco eu levantei, fiquei fazendo. Tava lá a massa. O pão tava prontinho. Falei, nossa, mas você já fez? Que raiva! Foi tão rápido assim, foi, eu tô acostumada. Gente, ela fez algo difícil. Parece fácil. A Sara faz assim, daqui a pouco já está pronto. E não é fácil, é difícil. Mas isso se chama o quê? Habilidade. A graça tem uma dimensão da habilidade. Então, quantas coisas nós tentamos fazer na nossa dedicação, na nossa devoção, mas pensa assim, nossa, é tão difícil. Aí as pessoas desviam, saem da igreja, porque não entenderam que a graça não é só para salvação, ela a graça também te fortifica. A graça te leva para algumas dimensões, e uma delas é da habilidade. Olha lá, vamos para completar a dimensão da habilidade, eu quero trazer alguns textos. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Aí vem, pois não estáis debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da... O que o texto está dizendo? Na graça nós experimentamos habilidade. Porque o pecado, ele está em nós. Paulo disse em Romanos 7,7: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, existe em nós, apesar da nossa salvação, estamos num processo de santificação. Então, mas o pecado que vem nas nossas tentações, aqui é uma promessa: não terá domínio sobre vocês. Só que aí, você pensa assim, peraí, isso não está funcionando comigo, porque o pecado está tendo domínio. Aí eu te explico por quê. Porque você não está debaixo da graça. Você não está debaixo dessa dimensão. Você talvez está como um filho pródigo, fazendo tudo na força do braço, tentando conquistar a atenção do pai através de um trabalho. Aí Paulo vai dizer assim, olha, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é por isso que o pecado não terá domínio, porque a graça te leva para uma dimensão da habilidade. Ela não torna fácil a tarefa, mas ela te capacita. Começa a parecer fácil. Aí você olha um crente cheio de graça, como que ele fica tantos anos na presença de Deus e eu não consigo? Aí você acha que a pessoa que é bacana, não é porque ela decidiu viver debaixo da graça. Ela decidiu estar debaixo e se alimentar dessa graça. Paulo, Timóteo, fortifica-te na graça. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:9. Eu encerro nesse texto.
Olha o que Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo começa a palavra assim: gente, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Então ele reconhece que não há mérito. E onde não há mérito, há graça. Amém? Isso aqui é um grande segredo da graça. Toda vez que você se sente merecedor de algo, aí você está fora da graça. A gente fala assim: não sai da graça, não. Sair da graça para os mais antigos era ficar nervoso. Que não tem nada a ver, né? Jesus ficou bastante nervoso no templo e ele não saiu da graça. Sair da graça é entrar debaixo da lei. Ou seja, debaixo das regras. É se mover por regras. Pastor, então não precisa de regra? Sim, mas você não pode estar debaixo dela. Você precisa praticar aquilo que Deus mandou, os mandamentos, por amor. E os 2 primeiros mandamentos do Novo Testamento falam sobre amor. Então Paulo está dizendo assim: eu não sou digno, eu não mereço. Ou seja, eu estou na mira da graça, eu estou no alvo da graça. E ele continua: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Olha a vaidade, parece que ficou até vaidoso, né? Mas não, ele está caminhando com muita cautela. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Gente, Paulo fala assim: eu não sou digno, mas por que ele diz isso? Porque a graça, ela tem uma dimensão da habilidade que não pode ser negligenciada, esquecida. Não, existe uma dimensão da habilidade. Então para de dizer assim: eu não sou, eu não consigo, eu não vou conseguir. Não, peraí, então vem para a graça, sai da lei, sai dessa atmosfera de eu sou uma porcaria. Não, realmente você é uma pessoa bem complicada, e eu também. Mas, como Paulo disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, a graça me fez apóstolo. Tudo isso que eu estou fazendo, gente, é porque a graça está me dando a habilidade. Eu estou me alimentando da graça. E ele continua: e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. A impressão que dá é que Paulo está se achando melhor, não é? Eu trabalhei mais que todo mundo aqui, ó. Mas não é essa. A tônica da mensagem não é essa. Percebe que o coração de Paulo não é esse. Olha o que Paulo diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele diz: olha, eu não sou digno chamado apóstolo. Não sou digno, eu não mereço. Mas a graça de Deus, por causa dela, eu sou o que sou. Então eu sou o Paulo, que serei lembrado pelo pastor Marquinhos daqui 2000 anos. Eu serei o Paulo, que vou ter outros discípulos. Inclusive eu sou um discípulo de Paulo. Sou um discípulo de Jesus primeiramente, mas Paulo realmente me influencia muito. E eu indico para você um álbum lá no Spotify, esqueci o nome do cantor, Marcos Telles. Gente, um álbum Timóteo. Gente, amado Timóteo, você vai chorar, gente. Uma poesia sobre o relacionamento de Paulo e Timóteo, que é assim, fora do comum. É fora do comum. Eu indico para vocês. Aí Paulo está dizendo assim: olha, eu não sou digno, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque, gente, a graça te dá habilidade. Então você não tem desculpas para ficar no mesmo ambiente, no mesmo nível. Você não tem. Porque a graça que está sobre Paulo está sobre mim, está sobre você. Pastor, eu não consigo. Realmente você não consegue. Então entra debaixo da graça e venha desfrutar da habilidade que a graça te dá. E eu trabalhei muito mais que Paulo dizia: eu trabalhei muito, gente, mais que todo mundo. E quantos crentes não querem trabalhar, gente? O povo não quer trabalhar para Deus. Porque a gente está tão envolvido só apenas com os nossos trabalhos. Mas eu também trabalho, também dou aula, estou lá. Mas trabalhamos para Deus também. E Paulo dizendo: eu trabalhei mais que todo mundo, porque eu sou bom, porque eu tenho mais tempo que todo mundo. Não, porque todavia não foi eu, mas a graça de Deus que está comigo me trouxe habilidade
para trabalhar, e Paulo fazia tendas, gente. Ele fazia as tendinhas dele lá e pregava. Fazia as tendas e pregava. Fazia as tendas e pregava. Paulo construía tendas. Você, durante a semana, você está lá construindo as suas tendas, não está? Pastor, eu já estou lá nas tendas. Paulo ficava nas tendas também, gente. É tenda e pregação. Amém? Eu estou lá nas minhas tendas. As minhas tendas são minhas aulas. Eu estou lá. O Du estava nas tendas, né, Du? Qual é a sua tenda? Qual é a sua tenda? A Bruna estava nas tendas dela, ó. Fome de doce, a tenda dela. Cada um na sua tenda. Amém? Nós estamos nas nossas tendas, mas a graça te capacita para trabalhar, para viver essa dimensão da habilidade. Amém? Fique de pé. E nós vamos cear. Aleluia. Quero chamar os nossos diáconos, Eduardo e Sueli. Então você não saia da graça. Não saia da graça. Não saia da graça. Você até pode dizer, olha, eu sou o menor de todos. Assim como Paulo disse, você pode dizer isso também. Você pode reconhecer a sua pequenez. Você pode reconhecer a sua fragilidade. Eu reconheço, gente. Se tem alguém que tem limitações de fala, esse alguém se chama Marcos Aurélio Rodrigues. E a grande testemunha disso é aqui, ó, Sara dos Santos Lima Rodrigues. Então, como Paulo, eu reconheço, eu sou menor, né? Somos pequenos, mas ele continua, gente. Mas a graça de Deus, através dela, eu sou o que sou. Através da graça. Eu trabalhei mais do que todo mundo, Paulo disse, mas não eu. A graça. Aleluia. 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 Senhor, nós te louvamos. Nessa manhã, nesse tempo, onde nós mergulhamos nesse assunto tão vital para a nossa saúde espiritual. Com muita cautela e muita responsabilidade nós fizemos isso nessa manhã. Nós não queremos banalizar a graça. Tratar a graça como algo que nós não usamos com responsabilidade. Nós queremos de forma madura, responsável, mergulhar na graça e entender o valor dela. A graça que não foi de graça, mas que um alto preço foi pago. A graça da qual nós falamos, ela não chegou a nós de um jeito fácil, mas o Filho de Deus, o Cristo inocente, foi esmagado no madeiro. E a graça se manifestou salvadora. E Ele é a porta. Nós entraremos, e nós entramos, e nos salvamos, e fomos salvos. E aqui existe pastagem, existe comida. A graça não foi de graça. E nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, para entender que a graça não foi de graça. E nós estamos aqui para valorizar o alto preço que foi pago na cruz. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido
estamos nós aqui. Amém. Isso aqui é primeiro e depois. Isso aqui é primeiro e depois. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo pão e pelo... Nós vamos orar pelo pão e pelo... Nós fazemos isso, é um memorial, é um tempo de lembrar, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então olhe para a cruz. Ali foi o palco da nossa vitória. Ali foi o lugar onde ele declarou, em alto e bom som, está consumado. Esqueci a palavra, testelestai. Certo? Eu queria falar grego. Está consumado. Traga sua memória, o Cristo. Ferido. O madeiro sempre foi um lugar de punição, onde os criminosos eram punidos por seus crimes. Mas no dia que Jesus esteve ali, aquele homem inocente, ele foi punido por causa dos nossos crimes, do nosso pecado. E aquela cruz que sempre era lembrada como um lugar de maldição, agora se tornou um palco de vitória. Se tornou o palco da vitória. Essa é a mensagem da cruz. Quando nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Pai, nós oramos pelo cálice. Nós oramos pelo pão e abençoamos esses elementos para a tua glória. Quando Deus, cada ovelha dessa casa, comer o pão e tomar o cálice, que sejam renovados na sua fé. Que recebam um renovo espiritual. Que esse seja um tempo de renovo. Nós te pedimos isso. Nós queremos isso. Nós clamamos por essa unção de renovo. Através desse tempo de memorial. Em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. Amém. Você que vai cear, fique de pé. Você será servido pelo nosso diácono Eduardo. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha em cada dia. Só pra adorar e fazer seu nome
Deus. Pai, pega o seu cálice, o seu pão. Levante aí o mais alto que você puder. Nós vamos lembrar do texto que Jesus deixou lá na Páscoa, que foi configurado, né, para a ceia do Senhor, lá na Páscoa, com seus discípulos. Jesus disse, aí Paulo, lembrando o que Jesus disse, ele falou, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. De forma semelhante, depois de cear, ele tomou o cálice da nova aliança e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos fazer isso agora. Eu te convido a comer o pão e a beber o cálice. Vamos cantar o Senhor mais uma vez. Você pode aproveitar esse momento e enche essa casa com palavras de gratidão. Você possa se lembrar das dimensões da graça. Você possa lembrar aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus fez, a graça salvadora. Que isso possa promover em você o sentimento de gratidão. A gratidão, que é na gratidão que nasce o genuíno louvor. É quando estamos com o coração atento àquilo que Deus fez. Assim como o salmista disse, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Mas eu bem sei
Banoff. Banoff é o meu preferido. E a Bruna já está lá, né? A Bruna que é proprietária da loja Fome de Doce. Você que não segue no Instagram, siga a Bruna lá. Ela posta, durante a semana toda ela posta os doces. Aí você fica olhando, fica, né, na tentação. É a tentação. Amém? Nós voltamos com a tradição de colocar envelope no gasofilácio, tá? Você que não sabe ainda, é a tradição. Nós voltamos. A gente tinha parado com isso na pandemia, né? Cada um ficava no seu cantinho, mas agora já não há mais razão para isso. Inclusive você pode encostar no outro, pode relar no irmão, porque agora pode de novo, glória a Deus, num tempo de muito sofrimento, mas não podia relar no outro, mas agora pode. Não ficava no pezinho, né? Só ficava assim. O Senhor de Deus não, gente. Então, você que já participou, já fez a sua contribuição na nossa conta digital, você então pega o seu envelope, mesmo que vazio, ele representa aquilo que você já fez no digital. Você que não trouxe nenhuma oferta, eu quero que você também pegue o seu envelope e também desafio você a isso, vazio, mesmo que vazio, mas com o coração. Você venha com o coração, com esse pensamento. Hoje não estou participando, mas eu quero na próxima oportunidade, eu desejo participar. Que Deus me dê essa capacidade, não financeira, porque capacidade financeira, graças a Deus, todos nós temos, mas capacidade emocional, espiritual para isso, porque as barreiras não são financeiras de modo algum, são barreiras emocionais, espirituais, barreiras culturais, né? Onde existe uma cultura, né? Que a igreja só quer o seu dinheiro, né? Existe uma cultura diabólica que foi construída pela negligência de pastores, de líderes, mas não é o nosso caso. Aqui a gente, né, tem vivido um tempo de responsabilidade financeira. Está ali a nossa tesoureira ali, você pode falar com ela, pode saber que vai estar uma dela, pagando as continhas tudo certinho, né? Glória a Deus, tem sido uma vez. Nosso telhado está passando por uma reforma, não sei se alguém percebeu. O telhado da casa, você olha assim no meio de lado, então está passando ali esqueci o nome. É uma tinta aí, e para falar essa palavra, impermeabilizante. Devia te falar. Impermeabilizante. É uma tinta da cor da telha, né? A telha fica bonito, porque o nosso telhado já é bastante antigo da casa aqui, ou fazer o telhado tudo novamente, né? Porque as madeiras já estão, né, todas irregulares, ou procurar essa solução. Então nós estamos seguindo esse caminho. Ali, sendo feito, né? Você pode olhar ali, está sendo feita essa reforma e que vai ficar uma bênção. Tem muita goteira, tem uma sala aqui que eu acho que, não sei se você já entrou, que chove mais dentro daquela sala do que fora. Então essa sala está ali só como algumas coisas estão guardadas, mas é uma sala que a hora que o ministério infantil começar, eu posso ouvir um amém? Amém. A mais que um. Estou precisando orar para Deus levantar alguém. Eu nunca vi uma igreja sem ministério infantil. Meu Deus do céu. Mas aí ali é um espaço que a gente pode, né, organizar melhor para adolescentes e crianças. Enfim. Hoje nós passamos um pouquinho da hora. Na ceia do Senhor a gente dá estende um pouquinho mais, amém? Nada mais. Já oramos pelo Adriel lá no grupo, né? Vamos orar também pela Selena, né? Que está passando pelo tempo de enfermidade, mas já não é nada grave, nem não que você fique preocupado, é algo tranquilo, mas vamos orar por ela. Fique de pé, levante seu envelope. Pai, nós oramos por cada dizimista e ofertante, e eles continuem sendo
por aqueles que ainda estão bloqueados nesse campo da oferta, do dízimo, por alguma razão, seja ela qual for, nós colocamos diante do Senhor, que sejam despertados pelo Teu Espírito, que vivam esse despertamento para a glória do Seu nome, para que o Seu nome seja glorificado através de tudo que temos e de tudo que somos. Continue, Deus, derramando bênçãos sobre as casas dos Seus filhos, que eles continuem experimentando da bondade, da provisão e da fidelidade do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, e colocamos esses desejos e esses pedidos diante do Teu altar, aos pés do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela Selena e unimos a nossa fé como igreja para profetizar cura. Que o Senhor toque na vida dela agora, que o Senhor toque nela dos pés à cabeça, em toda célula, em cada osso, em cada órgão, que receba o toque do Senhor, que a unção de cura que emana da cruz possa estar percorrendo por todo o seu corpo, tocando todo o seu organismo e desfazendo todo o mal, toda doença, toda enfermidade. Sejam derrotados agora pelo poder da unção de cura que emana da cruz do Calvário. Assim nós oramos, entregamos a nossa semana ao Senhor também. Ó Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você vem à frente, amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Gente, eu esqueci de uma coisa. Vocês têm a agenda de aniversário aí? Alguém tem? Meu celular está ali, eu não vou conseguir acessar agora. Eu sei que o aniversário do Delphi ontem, mas tem mais aniversário em fevereiro. Tem alguém? Eu mandei no grupo lá. Se não tiver, não tem problema não. A gente, na próxima semana, a gente faz esse momento dos aniversários. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, alguém que está por esses dias. Amém? Estenda as suas mãos. Foi, senhor? Ah, sim. Então dá tempo, né? Dá tempo de outros domingos. Tem o casamento do Daniel, né? 2 anos? Oh, glória, glória. E tem a Bruna também, que vai fazer 19. Vamos orar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos que recebem, dizem Amém. amém. Deus abençoe.